graça e alegria da parte do nosso Senhor seja com todos os irmãos aqui reunidos. Muito obrigado, você veio cultuar Jesus. Obrigado porque você, aproveitando esse feriado prolongado, programou para estarmos aqui. Temos muitas famílias viajando, muitos líderes aproveitaram o feriado prolongado e tiveram o necessário e merecido descanso. Mas nós que estamos aqui e na presença do Senhor, quero convidá-los para prestar a Ele um culto. Sou grato a Deus porque trouxe os irmãos em segurança e na esperança de sermos abençoados e de glorificarmos o Senhor e o seu nome. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza, para orarmos ao nosso Deus, digno de todo louvor, de toda adoração, digno de todos os cânticos, porque Ele é Deus. Eu quero apresentar a Ele uma palavra de oração, rendendo graças por este dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai santo, Pai bondoso e justo, amoroso e longânimo, queremos, junto com toda esta congregação, bendizer o Teu nome por esse dia que o Senhor fez. Reconhecemos neste dia a Tua bondade, o Teu cuidado e amor para conosco, e queremos nos apresentar ao Senhor por meio de Jesus para Te cultuar. O Senhor é digno de louvores, é digno de adoração, porque o Senhor é o único e sábio Deus de todo o universo. Queremos agora, Paizinho, pedir que o Senhor, estando conosco, nos abençoe, direcionando as atividades deste culto centrados na pessoa de Jesus, o Teu Filho. Obrigado porque o Senhor trouxe esses irmãos em segurança. Obrigado por Tua bondade em cada um deles. Obrigado, Deus querido, porque eles se deslocaram de suas casas e vieram até aqui para servir o Senhor. Aceite este culto como expressão de nossa gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 389. Loide vai nos auxiliar. Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, deixa minha alma, glória do céu. Oh, aleluia. Sobre essa roda, sobre as
Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Versículo 5. Isaías 3, versículo 5. Iremos ler o 5º e o 6º. Isaías 43, 5 e 6 diz assim: Não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas às extremidades da terra, apenas até aqui. Os irmãos podem sentar. Quanto é que vale um ajuntamento? Qual é o preço de, num feriado prolongado, você ter a esperança de que os seus filhos virão do norte e virão do sul, das extremidades para sentar-se à mesa com você? Qual que é o preço de você sentar em torno da mesa com toda a sua casa e juntos darem as mãos e dizer: obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor providenciou? Qual é o preço da comunhão, que segundo Davi disse que é doce e é agradável? Quanto vale a expectativa de que no Natal você vai juntar toda a tua casa num só lugar, mesmo que durmam alguns na cozinha, outros durmam no sofá, outros durmam muito mal num lugarzinho apertadinho, mas está todo mundo junto? Quanto é que vale essa expectativa da comunhão, do ajuntamento? Aqui Isaías escreve para nós e ele fala sobre isso. O ajuntamento desde o Ocidente e do Oriente, a palavra do Senhor dizendo para o norte: não retenha os meus filhos de se juntarem. Falando para o sul: entrega os meus filhos para que haja ajuntamento. Deus ama isso, gente. Deus é o Deus do nós, não do eu sou, não do eu sozinho, não do eu vou, não do eu faço. É o do coletivo. Eu quero de todo o coração agradecer vocês que vieram do sul e do norte e que programaram, gente que veio 600 quilômetros, 600 e poucos quilômetros, para estar aqui conosco, que não mediu esforço, gente que chegou ontem e que tinha uma agenda lotada e que veio. Eu quero reconhecer isso com o conselho da igreja e agradecer. O outro sentimento é de tristeza, porque era um feriado prolongado e a turma resolveu sair, em vez de juntar. Minhas desculpas por isso. O meu lamento por isso. Eu amo junção. Eu amo estar junto. A minha filha casou e eu fiquei morto de felicidade porque ela não tinha condição de sair para uma casa própria. Que coisa boa, ela vai ficar aqui. Eu amo estar junto. E eu louvo a Deus porque Apocalipse diz que no céu o mar já não existirá. Olha que verdade linda. O mar não existe, o divisor de nações não existe mais. Teremos um só Deus e um só povo. Nunca mais haverá noite para a gente dormir separado.
lá é dia. Tudo que Deus fará é para promover a comunhão. Ele veio para reconciliar. Eu queria que, primeiramente, os pastores, os presbíteros das congregações que vieram prestigiar esse culto ficassem em pé. Por favor. E bondosamente, eu os conheço, mas eu queria que vocês dissessem o nome de vocês, o nome da esposa e a congregação que estão liderando, tá bom? A começar por aqui. Pastor Ricardo, congregação de Tupã, acompanhado com alguns irmãos que estão conosco aqui nesse culto. E a sua esposa? A esposa Natália, né? Filho Emanuel e Sofia. Tá por aqui. Parece, mas não é. É, irmã. A irmã da Natália está aqui. O seu nome eu não ouvi. Obrigado. Quem me conhece, pastor? Edinaldo, sim, eu ouvi. Eu estou com 3 por enquanto aqui. Minha esposa e meus 2 filhos. O pessoal está vindo a caminho, assim espera. Obrigado, pastor Edinaldo. Que coisa boa. Seja bem-vindo, Eliezer. Você veio só, sua esposa? Veio com a família? Noiva. Opa! Sejam bem-vindos. Pastor Ângelo, a esposa Adriana e a filha Esther. Nós somos de Aliança Paulista. Meu presbítero William, minha esposa Célia e os irmãos da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode sentar, pastor Ângelo. Nossa gratidão a vocês que vieram. Muito, muito obrigado. Eu quero convidar o presbítero José Carlos, que vem aqui à frente agradecer pela vinda de vocês, pela viagem. O presbítero José Carlos, ele é o presidente do centenário, da comissão do centenário, do programa do centenário. E nós estamos trabalhando nisso há mais de um ano atrás. E vamos comemorar até setembro de 2016. Até lá ele tem um monte de atividade. Então essa ideia desse ajuntamento nasceu no coração dele. E ele contagiou o conselho e vocês estão aqui. Obrigado, Zé Carlos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Como é bom, como é gostoso, quão bom e quão suave é podermos estar juntos. É os irmãos estarem agrupados, ó Pai, poderem estar olhando uns nos olhos dos outros. Sim, Deus. Podemos estar conversando. Obrigado por isso. Sabendo, não por e-mail, não por telefonema, mas pela presença. E nós te agradecemos muito pela presença dos nossos irmãos aqui. Sabemos que é um sacrifício, que eles saíram dos seus lugares, dos seus lares, da sua igreja. Sim, ó Deus. E se deslocaram para cá. Que bênção. Obrigado. Para a nossa igreja receber estes nossos irmãos. Muito obrigado. Nós agradecemos muito ao Senhor pela vida deles. Obrigado, Deus. Te agradecemos ao Pai pelo ministério que eles exercem no teu reino, Senhor. Obrigado, Deus. Abençoa-os. Faz com que eles possam ter sucesso, Pai. Que eles possam realizar a obra do Senhor de maneira que glorifique ao Senhor, de maneira que honre ao Senhor, de maneira que o Senhor em tudo seja glorificado. E agora, Pai, neste momento de culto, nós queremos pedir que o Senhor esteja tocando os nossos corações, nós possamos sentir que o Senhor está aqui conosco, em cada coração, e que a tua palavra que vai ser apresentada
venha, Senhor, para nós, através do pastor Ricardo, Sim. o recado que o Senhor já deu a ele, que ele possa nos transmitir. Fale ao nosso coração. E que as demais atividades deste culto, Pai, sejam como perfume suave para o Senhor. Amém. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Eu quero convidar a Loide para que nos conduza num cântico 114. E nós vamos ofertar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Gente, é um privilégio. É um privilégio participar da obra do Senhor. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Não sinta-se constrangido, não. Não é constrangimento. Aqueles que nos visitam e querem participar, participe. Não é algo exclusivo desta igreja, não é algo obrigatório para nenhum membro. É um prazer, é uma alegria, é um contentamento do nosso coração participar da obra de Deus. Aqui sobre a frente tem um gasofilácio, traga o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos honrar o Senhor nosso Deus com os nossos bens. E dê graças ao Senhor pelo privilégio de participar desta obra e pedindo ao Senhor que nos conceda cada vez mais alegria de participar desta obra do Senhor. Por favor, meu irmão. Oremos. Meu Deus, nós te damos graças. Já foi dito aqui, eu quero reforçar. É um privilégio, Senhor. É verdade. É mesmo. Eu me lembro quando Davi convoca o povo para trazer as ofertas, para que houvesse um lugar onde se prestasse culto ao Senhor, Deus. E ele fez com tanta voluntariedade, Senhor, com tanta alegria. Ele mencionou o que ele ofertou ali na sua casa, Senhor, não para o mérito dele, não para se vangloriar, mas para demonstrar publicamente, Deus, o quanto ele era grato e tudo que ele tinha, todo o ser dele pertencia ao Senhor. É o que nós demonstramos aqui publicamente, Deus. O Senhor governa sobre essa igreja, aleluia. O Senhor governa sobre nós. Tudo que nós temos, tudo que somos, veio das tuas mãos, Senhor. Que não falte mantimento para a tua casa, Senhor. Sim, Deus. Que essa igreja tenha, Senhor, suprimento para manter as suas portas abertas. Obrigado, Pai. Para que todas as vezes, todos os domingos, Senhor, e demais dias, haja, Senhor, aqui diante dos nossos olhos esse ajuntamento maravilhoso para prestar culto ao Senhor, para testemunhar a tua glória aos perdidos, Senhor, para testemunhar a salvação de Cristo aos perdidos por meio da tua igreja. Abençoe todos aqueles que fizeram isso, Senhor,
de coração, sem amargura, sem constrangimento, mas com alegria, com espírito voluntário. Senhor, abastece as despensas deles, meu Senhor. Não haja, Senhor, Deus Todo-Poderoso, falta em nada, Deus Todo-Poderoso. Supre as suas necessidades, segundo a sua bondade, não por barganha, Senhor, mas segundo a tua bondade, porque o Senhor é um Deus bom. Muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lloyd? Como Deus faz as coisas. Durante a semana, quando eu estava pensando que cântico trazer nessa manhã, e nós pensamos exatamente no ajuntamento. E a palavra que o pastor deu no início, sobre ajuntamento, como é gostoso isso, como é bom estar juntos, como é bom louvar ao Senhor, né, nessa comunhão. Os anos passam, a gente fica, às vezes, sem ver algumas pessoas, né, Urman? Mas as mudanças vêm nas nossas vidas, mas no nosso coração, que fique sempre o amor de Deus, essa união, essa vontade de estar junto. Então, vamos cantar o ajuntamento. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. O correr da história revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Amém. O próximo cântico, Deus Supremo és. Eu estou só. Aí os irmãos lembram que tem um pedacinho que tem uma repetição. Então vamos. Eu vou fazer aqui o que der, o pessoal repete, sem mim. Vamos lá? Sem mim e comigo. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua força.
Só de ouvir a voz do Senhor, nós nos acalmamos. Então vamos cantar o doce nome e nos preparar para receber a voz do Senhor nos nossos corações. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje mais tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Amém. Podeis assentar. Obrigado, Luide. Quero convidar o pastor Ulman, que vem aqui à frente, confirmar esse cântico, para que a voz do Senhor, ela encontre lugar no nosso coração e faça a obra para o qual é desejo e projeto do Senhor fazer. Obrigado, pastor Ulman. Obrigado. Está ligado já. Também quero cumprimentar a igreja nessa manhã com um bom dia, na graça do Senhor Jesus. Amém. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, desde lá de Quatá, não é? A gente saiu ontem às 10 horas da manhã, chegamos às 6 horas da tarde, na casa da Wanda, já nos esperava com um banquete maravilhoso lá. Quero agradecer também a Wanda, toda a família, pela recepção. Eu queria deixar só um texto bíblico, que está em Gênesis capítulo 15, versículo 5, onde Abraão estava passando por um tempo de bastante angústia, bastante lutas, e ele chega dentro da sua tenda, talvez orando a Deus, e o Senhor diz a Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas dos céus e conte as estrelas dos céus. Esse será o tamanho da sua posteridade. Houve tempos na nossa igreja ali em Quatá, pastor Waldenberg, onde nós assumimos uma igreja com bastante dificuldades, e diante de tantas as lutas, essa palavra falou muito ao meu coração. Porque quando nós vemos, é óbvio que Abraão não conseguia contar as estrelas, porque elas são incontáveis. E isso demonstra o poder de Deus, a grandeza dele, a sua graça sobre a nossa vida. E no ministério não é diferente. Mesmo quando nós olhamos diante de nós tantos desafios impossíveis aos olhos humanos, então a palavra de Deus nos convida a olhar ao céu, reconhecer a grandeza de Deus sobre a nossa vida. E é sob essa palavra que nós temos pastoreado a igreja de Quatá, confiando
que a posteridade, que as bênçãos, os frutos daquele ministério serão incontáveis aos nossos olhos, não por causa do nosso merecimento, porque nós somos pecadores, somos limitados, mas por causa da graça de Jesus que está sobre a nossa vida. O versículo de número 6, a Bíblia diz que Abraão creu na palavra do Senhor. Então nós temos crido, convido a igreja, aqui a nossa mãe, a continuar crendo, não é? Nas promessas de Deus sobre essa igreja. Em 100 anos tem louvado ao Senhor, adorado a Deus, expandido esse trabalho por outros lugares. Eu tenho certeza que o Senhor ainda terá muitos frutos, não é? Essas estrelas ainda continuarão a brilhar sobre a história da nossa igreja. Quero agradecer bastante. Já fazia algum tempo que eu estava aqui, estudei no seminário, não é? Aqui do lado, era menino ainda. Agora, ontem eu conversei com uma irmã e ela, falando comigo, olhou para mim e falou assim: nossa, pastor, como o senhor está mais experiente. Ela foi bastante delicada, mas o mais interessante, pastor, foi o gesto que ela fez. Ela disse assim: pastor, o senhor está tão experiente. Eu entendi o recado dela. Isso. Deus abençoe a nossa irmã. Estou brincando. Foi um prazer rever os irmãos. Não é? A Loide também olhou para mim hoje e falou assim: você está diferente. Eu falei: pois é. Não é? Cada estrela que tem brilhado na nossa igreja de Quatá é um cabelo a menos. Não é? Que Deus tenha abençoado. Na Bíblia diz que Deus sabe até a quantidade de cabelos que nós temos. Cada dia que passa, está ficando mais fácil de saber. Daqui a pouco não será só Deus. Daqui a pouco qualquer pessoa vai saber a quantidade. Mas eu agradeço muito a Deus pela graça dele, por tudo que ele tem feito por nós. Quero agradecer a minha esposa, Laiane, e o Eliezer, que nos acompanha. E quero agradecer muito a Igreja Cristã Evangélica aqui de São José dos Campos por tudo que tem feito por nós. Apesar de todas as nossas limitações, nossas falhas, nossos erros, os irmãos têm nos tolerado, têm nos abençoado. E no decorrer da minha história, junto com essa igreja, tenho sido imensamente abençoado, muito mais do que eu merecia. E fica aqui então minha palavra de agradecimento a Deus, pela igreja, pelo pastor Waldenberg e toda a diretoria da igreja. Deus abençoe. Desculpa. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que alegria poder ter a oportunidade de estar junto com os irmãos, obrigado, cantando, louvando o Senhor. E abençoe essa igreja, que o Senhor continue fazendo com que esse trabalho prospere, outras pessoas venham ao conhecimento do Evangelho através do trabalho desses irmãos. Que a honra, a glória desse culto seja dada ao Senhor. Amém. Por todo sempre. É o que nós oramos nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Nós convidamos o pastor Ricardo para nos trazer a palavra de Deus na manhã deste dia. E ele prontamente aceitou e nós somos gratos por isso. Amém. O pastor Waldenberg ofereceu chocolate para chocólatra. Né? Convidar um pastor para pregar é a mesma coisa de oferecer chocolate para um chocólatra. Né? Tenho certeza que não seria diferente com nenhum dos meus colegas um convite desse. É sempre uma alegria, um prazer poder abrir a palavra do Senhor, compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem ministrado a nossa vida, e é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. A palavra do Senhor, quando nós abrimos, ela é viva e eficaz para falar por si só. Né? O meu desafio nessa manhã é apenas de não atrapalhar o ministério da palavra. Esse é o meu desejo nesse tempo de culto que nós estamos prestando ao Senhor. Queridos, quero começar. Minha irmã, eu vou pedir para... Eu não vou dar conta. Né? Eu tenho uma dificuldade na minha vida. Né? Não sei porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Se eu canto, eu não bato palma. Se eu bato palma na igreja, eu não canto. Né? Já começa por aí a minha dificuldade. Né? Então, não vou conseguir mudar os slides e
ministrar a palavra. Então é melhor eu ficar com a parte que me cabe, né? Já que tem uma irmã abençoada aí para auxiliar, né? Essa limitação. Muito bem. O que nos faz sair, o tema que eu coloquei aí, maior é o que está em nós do que nos separa. Maior é o que está em nós. O que nos une do que o que nos separa. Quero compartilhar sobre a preservação da nossa essência como igreja. E a pergunta que eu quero trazer para nós sobre isso tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? O que nos fez sair de diferentes cidades para nos reunirmos hoje aqui, né? O que fez os irmãos saírem de Bragança, de Guaratinguetá, de Quatá, de Tupã, para estar aqui, para vir aqui. O que fez os irmãos nesta manhã saírem dos seus lares para estar aqui. A resposta mais simples, mais óbvia para isso, é que nós estamos num momento de celebração e de comemoração do centenário da Igreja Central de São José dos Campos, e hoje é um programa especial em que a mãe recebe os seus filhos ou as suas filhas, né? Então nós viemos para cá como filhas convidadas da mãe para estarmos juntos. Essa seria a resposta mais simples, mais direta para isso, né? Isso deve nos levar a pensar e nos alertar para uma realidade sobre os crentes dos nossos dias, os cristãos dos nossos dias nas igrejas. Hoje nós estamos mais movidos por programas do que por relacionamentos. Nós estamos mais apegados a ritos religiosos do que uma reverência e uma devoção a Deus. Nós estamos mais interessados num ativismo do que numa adoração ao Senhor. Por isso, muitas vezes, a nossa mente como igreja funciona a partir de programa, a partir de rito, a partir de uma atividade. Pensamos e agimos muitas vezes como igreja desta maneira. Nós devemos nos perguntar quando foi que deixamos de ser corpo e família para sermos uma instituição religiosa. A igreja tem assumido uma postura mais de instituição do que de uma família, do que um corpo, o corpo de Cristo. Nós não pertencemos a uma denominação, nós não pertencemos a uma instituição, nós pertencemos a uma família. Nós fazemos parte da família de Deus. E como família, nós temos o mesmo Pai. Deus é o nosso Pai. Como família, nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Como família, nós temos a mesma personalidade ou o mesmo caráter, o do Espírito Santo. Nós somos uma família. Por isso, maior é o que está em nós do que o que nos separa. Por isso, nós estamos aqui porque pertencemos a uma família chamada igreja. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós nos reunimos nesse tempo. Nós encontramos aqui uma oportunidade de nos relacionarmos. Nós encontramos aqui uma oportunidade de conhecermos melhor a nossa família. É isso que nos trouxe aqui. É isso que nos moveu para estarmos aqui. Como igreja, nós não podemos perder essa visão. Não podemos achar que a nossa maior força está na nossa influência social ou financeira da instituição que nos abriga. A força da igreja está no relacionamento dos irmãos. Por isso, a igreja ela tem caminhado, ela tem expandido, a igreja tem sido forte. Por isso nós temos, com todas as lutas que temos, as congregações
ainda vigorando onde estão. Por isso nós temos as congregações, ainda que pequenas, mostrando ou expandindo o evangelho com vitalidade. Porque lá há comunhão entre os irmãos, lá há força. O que o pastor Uma compartilhou aqui, eu pude acompanhar de perto essa luta, essa saga do pastor Uma lá em Quatá, né? E ver a força dessa igreja é maravilhoso. Então nós não podemos perder esta visão de igreja. Nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que o Senhor idealizou. Nós não somos uma instituição, nós somos um corpo e uma família. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo na carta aos Efésios. Essa carta é tida por muitos comentaristas como uma carta doutrinária enviada a várias igrejas da região da Ásia Menor. E ela contém princípios para nós como igreja. Ela trata sobre a nossa essência. Ela trata das nossas origens. Ela trata dos nossos fundamentos. A carta tem como propósito expressar o ideal eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, a Igreja de Cristo. Eu quero ler com os irmãos aqui no capítulo 4, os versos de 1 a 6. Aqui é o momento em que alguns têm que Paulo sai da parte doutrinária para a parte prática da carta. E diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oramos. Deus, nós lemos a Tua palavra e ela já fala ao nosso coração, Senhor. As verdades eternas do Senhor vêm como a direção para a nossa vida, vêm como conforto ao nosso coração, Senhor. Nós desejamos neste momento, Senhor, em que lemos a Tua palavra e vamos meditar naquilo que o Senhor já revelou, que o nosso coração seja orientado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que o nosso coração esteja aberto a compreender as Tuas verdades, ó Pai, e através delas sermos encorajados a voltarmos, ó Deus, os nossos olhos e a nossa prática para aquilo que é o ideal do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Eu creio, ó Pai, que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração neste tempo de culto, com os cânticos, com as palavras de oração. Ó Deus, só pelo simples fato de estarmos e cumprimentarmos e revermos os nossos irmãos e conhecermos os nossos irmãos, nós já temos o nosso coração ministrado pelo Senhor. Nós queremos também fazer isso ao meditarmos na Tua palavra. Instrui-nos, Senhor, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Como a igreja expressa na prática todos os fundamentos sobre a sua existência? Essa é a pergunta que nós devemos fazer e que creio que Paulo começa a responder a partir do capítulo 4 dessa carta. Como igreja expressa na prática todos os fundamentos apresentados sobre a sua existência. E eu não tenho dúvida que o princípio essencial para isso
é o relacionamento dos irmãos, é o relacionamento dos cristãos, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a maneira como nós estamos juntos, como nós fazemos as coisas juntos, como nós vivemos junto a graça do Evangelho. A nossa união e comunhão são fundamentais para que a glória seja rendida a Deus na igreja. Nós expressamos a glória do Senhor, nós rendemos glória ao Senhor na maneira como nós vivemos e nos relacionamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é fundamental nós atentarmos como expressamos tudo aquilo que fundamenta a nossa existência. E Paulo inicia aqui com uma expressão, rogo-vos, uma expressão de exortação. É uma convocação para um dever sagrado e solene. Não é um convite opcional que talvez eu possa olhar e atender. O que Paulo está chamando a atenção dos irmãos para quem ele escreveu primeiramente e nossa, é que nós precisamos atentar para isso, nós precisamos olhar para isso e tomar como práticas verdadeiras na nossa vida. Precisamos atender a esse convite que Paulo começa a fazer a partir do capítulo 4. A igreja, para permanecer naquilo que Deus planejou, um corpo, uma família, um povo, deve manter entre os santos 4 práticas básicas. E eu quero destacá-las à luz deste texto para nós nesta manhã. A primeira que nós encontramos é uma atitude pessoal. Nós precisamos ter uma atitude pessoal. Uma atitude pessoal de cada cristão que propicia a mutualidade no meio dos santos. Paulo começa dizendo que ele, como prisioneiro, está convocando os cristãos a andar do modo digno da vocação que foste chamado. Paulo está nos convidando a andarmos com dignidade na salvação que temos. E quando nós pensamos a respeito da nossa salvação, nós precisamos pensar que somos remidos, que nós somos reconciliados. E isso Paulo trata na carta, no capítulo 2, em torno do versículo 14 em diante. Fala dessa nossa reconciliação com Deus, a nossa reconciliação com os irmãos em Cristo Jesus, na nossa salvação. Andarmos do modo digno que fomos chamados, envolve a maneira como nós, como salvos, nos relacionamos. A maneira como nós agimos como salvos uns para com os outros. E para mim, parece que Paulo está convidando, nesse andar digno, de sermos pessoas, sermos cristãos, que propicia a partir da sua vida essa mutualidade, esse relacionamento, essa proximidade dos santos. Isso fica claro quando ele começa a listar para nós algumas virtudes que precisam fazer parte da vida dos salvos. A humildade que até então entre os gregos era visto como algo desprezível, que a partir de Cristo torna-se uma virtude. E que Filipenses capítulo 2 diz para nós que nós não devemos andar ou fazer as coisas por partidarismo, por vanglória, mas como humildade, pensando nos outros mais do que nós mesmos, considerando os outros mais do que nós mesmos. Essa humildade precisa fazer parte da vida dos salvos. Isso proporciona entre nós mutualidade. Quando eu olho o meu irmão e o considero na igreja, eu me aproximo dele, eu chego até ele preocupado em saber como ele está e não dizer como eu estou. Essa humildade precisa fazer parte das nossas vidas. Paulo continua falando sobre mansidão,
não requeremos os nossos direitos, estamos dispostos a abrir mão daquilo que é o nosso direito, não vindicar aquilo que poderíamos, talvez diante de uma ofensa, talvez diante de um desgaste relacional, mas sermos mansos, permitindo que isso fique aos pés do Senhor, para que o nosso relacionamento com os nossos irmãos continue a fluir. Longanimidade, sermos pacientes com as limitações dos nossos irmãos e esperamos que tenham a mesma paciência com as nossas. Somos limitados por natureza, somos pecadores, somos falhos. Uma certeza que eu tenho é que eu sempre vou falhar com os meus irmãos. Eu sempre vou ficar aquém das expectativas deles. E eles ficarão aquém da minha expectativa. A longanimidade faz com que eu olhe para eles e tenha paciência com isso. Isso faz com que a mutualidade entre os cristãos continue, aumente. Nós precisamos exercitar essas virtudes. Paulo fala sobre suportar uns aos outros em amor. Sermos suporte. Olharmos para as limitações dos nossos irmãos com misericórdia. Enxergarmos as limitações e temos o prazer de auxiliar os nossos irmãos para sair dessa condição, para a condição que o Senhor espera que ele esteja. Estamos dispostos a andarmos 1, 2, 3 milhas com os nossos irmãos. Estamos prontos a oferecer a outra face. Andar do modo digno do Evangelho, da nossa salvação, é termos vidas propícias à mutualidade no corpo de Cristo. A nossa vida precisa ser facilitador de comunhão. Pessoalmente, cada cristão precisa agir dessa maneira. Isso faz parte de sermos remidos no sangue de Cristo, de sermos reconciliados com Deus, reconciliados com os nossos irmãos. Por isso essa é uma atitude pessoal que nós precisamos ter, para que a igreja continue expressando aquilo na qual ela está fundamentada, tornando visível aquilo que aconteceu, aquilo que Deus idealizou e realizou em nós. Uma atitude pessoal. A igreja precisa preservar isso, para manter a sua essência como família, como corpo, como povo de Deus. Uma segunda atitude prática que nós podemos ter. Talvez a minha atitude pessoal, tem uma última frase, a irmã deve ter projetado aí. Deve facilitar o relacionamento com os meus irmãos. Na prática é isso. Como é que eu posso facilitar o meu relacionamento com os meus irmãos? Naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Inclusive com aqueles que te incomodam, principalmente com esses. Esse é o desafio. Uma segunda ação prática nossa é uma ação coletiva. É algo que devemos praticar como corpo. Paulo, no verso 3, diz para nós: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma ação coletiva para preservar a unidade no meio dos santos. Nós precisamos agir coletivamente em favor da unidade. E quando nós pensamos a respeito disso, temos que entender que a nossa unidade no Espírito não é uma conquista por méritos humanos. Nós não conquistamos essa unidade no Espírito.
Não tem mérito nenhum nosso nessa unidade. Isso é fruto da conquista de Cristo na cruz, exclusivamente dele. Nós podemos constatar isso no verso 16, no capítulo 2. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A nossa unidade no Espírito é fruto do sacrifício de Jesus na cruz. Exclusivamente disso. Mas essa unidade precisa ser preservada por nós. Nós podemos macular, manchar essa unidade. E por isso Paulo está exortando os irmãos que preservem essa unidade. E como nós preservamos essa unidade? Mantendo o vínculo da paz. Precisamos agir com paz. Precisamos ser pacificadores. A igreja precisa ser pacificadora no seu corpo, na relação que ela tem entre os irmãos. Nós devemos buscar constantemente e coletivamente no meio da igreja a paz de Cristo em nossos relacionamentos. No meio dos santos não deve haver espaço para contendas e inimizades. Nós não podemos abrir espaço para isso. Não podemos achar que é normal nós termos contendas no meio da igreja. Não podemos achar que é normal haver inimizade entre os cristãos. Isso não pode ser uma normalidade para nós, porque nós temos uma unidade no Espírito que precisa ser preservada. Quando percebemos esses indícios, devemos perceber que estamos perdendo muito mais do que um ambiente agradável. Nós não estamos perdendo apenas um ambiente agradável em que eu vou com a minha família, em que eu levo os meus filhos. É muito mais do que isso que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a unidade conquistada por Jesus na cruz. E nós precisamos cuidar desta unidade. Por isso, crente não briga. Crente discorda no pensamento, mas concorda no espírito. Né? Crente não briga. Podemos discordar nos pensamentos, mas precisamos concordar no espírito. Se há uma discordância, nós precisamos buscar essa unidade. Que o Espírito traga a concordância entre nós. Que o Espírito traga a paz entre nós. Isso é um desafio para a igreja, como corpo. No coletivo, nós precisamos preservar essa unidade. Pastor, até que hora eu tenho? Amém. 6 horas de viagem, né, para esse momento. Então, meus irmãos, nós... ok, estou brincando. Muito bem. Há uma terceira ação prática nossa. Né? Nós precisamos ter uma crença unificadora. A igreja precisa manter uma crença unificadora. Né? Uma crença espiritual essencialmente unificadora no meio dos santos. Verso 4 e 5. Paulo diz para nós o que há em comum nas nossas crenças. E ele diz: há um corpo, um espírito, uma esperança de salvação, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. No essencial, nossas crenças espirituais nos unem mais do que nos separa. As grandes divisões entre os grupos cristãos, e mesmo no seio de uma igreja,
não estão nas crenças essenciais, salvíficas da nossa fé. São nas crenças secundárias da nossa fé. As grandes divisões, na maioria das vezes, os cismas acontecem em crenças nos pontos obscuros da própria Escritura. E aí, muitos fecham dogmas, formam doutrinas, onde as Escrituras deixam em aberto. Muitos dos cismas que nós temos no meio do povo de Deus, nas suas crenças, estão em textos obscuros. Não há dúvida entre os cristãos da salvação única e exclusiva na fé em Cristo Jesus. A Escritura é clara sobre isso. Pasmo. Nesse ponto, até mesmo a doutrina católica concorda com a protestante, apesar de, na prática, eles tomarem outros caminhos. Mas na crença, porque as Escrituras são claras sobre isso. Nossas experiências espirituais, na essência, são unificadoras. Ainda que experimentada por uma diversidade de pessoas, culturas e classes sociais. A experiência salvífica é unificadora. A maior experiência que nós podemos ter com o Senhor, de sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é unificadora. Nós cremos nisso. Nós precisamos preservar isso. Nas crenças que nos fazem pertencentes à Igreja de Jesus, nós somos unidos. Porém, somos capazes de fragmentar a Igreja por crenças mais institucionais do que espirituais. O espiritual é celebrarmos as crenças que nos unem e respeitar as crenças que nos divergem. Como igreja, como povo de Deus, nós precisamos viver essa espiritualidade em nossas crenças. Nós precisamos celebrar a nossa unidade, na fé que temos em Jesus, na unidade que nós temos no Espírito, em pertencermos ao povo de Deus, e temos o privilégio de sermos a igreja do Senhor Jesus, proclamando a glória do Senhor na terra. Devemos celebrar isso, devemos exaltar isso. Mas os pontos de discordância das nossas crenças, nós precisamos respeitar. Como cristãos, nós precisamos agir assim, pensar assim, crer assim. Precisamos fazer isso na prática, como igreja. Vivemos essa realidade. É uma quarta ação prática para mim, à luz desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Nós precisamos ter uma manifestação uniforme. Uma manifestação uniforme do agir de Deus no meio dos santos. Queridos, o verso 6 para mim é maravilhoso nesse texto. Ele diz: há um só Deus. E ele diz que Deus é Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Quando se trata da manifestação do agir de Deus na igreja, estamos todos no mesmo pé de igualdade. Quando se trata da experiência mais sublime no seio da igreja, o agir de Deus, todos estão diante da mesma possibilidade. Todos nós estamos diante da mesma possibilidade.
do agir de Deus em nossas vidas, através das nossas vidas. Fantástico isso. Não existe exclusividade, não existe privilégio. Sabe por quê? Porque trata da experiência de filhos com o Pai. O agir de Deus em nossas vidas trata da experiência que nós temos com o Filho, com o nosso Pai. E aí não há exclusividade, não há privilégios. Aí não há, no meio da igreja, o clero e o leigo. Aí não há os títulos dos cargos ministeriais. Diante do agir de Deus, somos todos iguais. Será que há algo mais importante do que isso no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que há algo mais sublime do que isso no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo? A manifestação de Deus no meio da sua igreja é uniforme. É para todos. É por meio de todos. Por isso podemos olhar, e por isso a figura do corpo expressa com uma beleza o que nós somos. A nossa interação, a nossa dependência mútua uns dos outros. Dependemos do nosso irmão para experimentarmos o agir de Deus. Se você virar e continuar o capítulo, Paulo vai continuar tratando sobre isso. Vai continuar expressando esse agir de Deus no meio da igreja, na dependência que nós temos dos nossos irmãos. Costumamos dizer lá em Tupã que todas as partes do corpo são importantes, até mesmo o apêndice, né? Se ele não der problema, ele já está cumprindo muito bem a sua função no corpo, né? Eu tenho um amigo que ele deu um corte na sobrancelha e ele precisou raspar a sobrancelha. Ele descobriu como é importante a sobrancelha para a nossa vida. Cicatrizou e ainda não tinha nascido e ele foi jogar bola. Começou a suar e o suor escorria e ele não conseguia ficar com o olho aberto. Ele descobriu como é funcional no corpo uma sobrancelha. Por isso todos nós, dentro do corpo, podemos experimentar do agir de Deus. E somos instrumentos no meio do corpo para o seu agir. Essa é a nossa importância. Por isso nós precisamos celebrar a unidade. Por isso nós precisamos preservar a unidade. Por isso nós precisamos estar juntos como corpo. É uma bênção, né? Nós estamos lá em Tupã, e se eu faltar no culto, né, eu posso entrar na internet em casa e assistir o pastor Waldenberg pregando aqui em São José dos Campos. Que maravilha isso, né? Eu creio que os irmãos desfrutam disso algumas vezes, quando não pode vir ao culto. É uma bênção isso, enquanto uma bênção for. Enquanto isso não roubar de você a oportunidade de estar aqui, de olhar para o seu irmão, de cumprimentar ele, de estar junto com ele, de experimentar do agir de Deus por meio da vida dele, na sua vida, no culto em que celebram junto. Queridos, quando foi que nós deixamos de ser família, povo, para sermos uma instituição religiosa? Porque nós temos perdido a nossa essência. A igreja preserva a sua essência por meio do relacionamento dos santos no seio da igreja. Por isso nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que não somos uma razão social com endereço fixo. Nós não somos uma razão social que tem um endereço fixo. Nós somos um povo celestial, peregrinando juntos em uma terra estranha e hostil. É isso que nós somos. Nós somos o povo de Deus, peregrinando nessa terra que é estranha para nós agora, e é hostil para conosco. Por isso nós precisamos caminhar juntos. Se nós queremos preservar aquilo que nós somos como igreja, nós precisamos andar juntos, celebrarmos isso,
não abrirmos mão da nossa comunhão e do nosso relacionamento como cristãos. Não podemos esquecer que não somos uma instituição religiosa lutando para ser reconhecidos na sociedade, mas nós somos uma família unida em torno do Pai, desfrutando da sua provisão. A igreja é isso. É uma família unida, em volta do Pai, e que desfruta da provisão do Pai, no meio dos santos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que vai para o céu. Essa igreja que nós vamos continuar celebrando esse ajuntamento aqui na eternidade. Por isso, como cristãos, nós precisamos trabalhar para que essas atitudes sejam práticas na nossa vida como igreja. Eu preciso conhecer os meus irmãos, conhecê-los pelo nome, conhecer a sua família, conhecemos as suas lutas, as suas necessidades. Isso é igreja, isso é corpo. Deus tem nos dado esse privilégio lá em Tupã. Está conosco a tia do Emanuel. E queridos, o meu filho tem uma liberdade maior com os meus irmãos lá em Tupã do que com sua própria tia. Muitas vezes, quando ele chega na casa da avó, ele tem vergonha dos tios. Mas quando ele chega na casa de um dos nossos irmãos lá na igreja, é como se ele tivesse chegado à casa do seu tio, da sua tia, da sua avó. Ele chega com a espontaneidade. Isso é igreja. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos preservar na nossa essência. Não podemos abrir mão disso. Estamos celebrando hoje, como família, não é o centenário de uma instituição. É o centenário do agir de Deus nessa cidade, por meio de um povo que tem preservado a comunhão, que tem estimado pelo relacionamento, que tem propagado essa experiência de família através do sangue de Jesus. Amém? Possamos continuar essa alegria, essa celebração neste culto. Oramos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor, ó Deus, nos conduz para a essência. Senhor, que possamos continuar enxergando a beleza daquilo que o Senhor idealizou na eternidade para vivermos no presente, Senhor. Possamos, ó Pai, continuar celebrando a nossa unidade, ainda que estejamos distantes fisicamente, mas na celebração de família, as distâncias não nos separam. É sempre uma alegria quando podemos estar juntos e sabermos dos feitos do Senhor na vida dos nossos irmãos. Na distância que temos, podemos nos surpreender com o que o Senhor tem feito, nos alegrarmos com o que o Senhor tem realizado. E eu creio, ó Pai, que o nosso tempo, neste domingo, vai nos dar ainda mais dessa alegria e desse privilégio, no tempo que ainda vamos ter, como congregações, junto com a Igreja Mãe. Obrigado, Senhor. Assim é que nós oramos, agradecemos a Ti nesta manhã, no nome santo, bendito e glorioso do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Waldenberg. Obrigado, irmãos, por esse tempo. Trago o abraço da igreja de Tupã e da minha família. Natália ficou triste por não poder estar aqui. Gostaria de estar, mas com 2 filhos pequenos e uma carga de trabalho dela lá não permitiu que estivesse aqui. Ela ficou muito triste. A Rafaela veio. Irmãos, nós já estamos reunidos num ajuntamento lá
na família Belloni. Desde ontem à noite nós estamos celebrando esse tempo de congregação, né? Junto com a família Belloni está os irmãos de Quatá, os irmãos de Tupã, né? Se os irmãos quiserem ir para lá, é uma maravilha. Nós vamos fazer uma celebração enorme lá na casa da Wanda. Wanda, obrigado pela recepção que tem nos dado lá. Amém? Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Irmãos, domingo após o culto, o nosso presbítero Manuel foi para casa, dormiu e descansou e amanheceu com uma dor no peito. E, aconselhado pela esposa, foi ao hospital, fez alguns exames e o médico achou prudente e sensato que ele ficasse para outros exames, o que acarretou na sua internação. Ele ficou até ontem internado. Verificou-se os exames que o seu coração precisava de um cuidado especial. Havia uma pequena obstrução numa artéria coronária. Ele fez uma angioplastia, fez um cateterismo, uma angioplastia, e agora está em casa, está se recuperando. Aconselho médico, ele precisa de repouso. Aconselho médico, eles pediram para a gente para visitar Deus em oração pela saúde dele, mas por enquanto não visitar a ele. Então vamos visitar o Deus dele, vamos orar por ele. Ele não pode receber ainda visitas. A família vai nos informar quando isso for possível. A gente vai mudar para lá e vai almoçar lá. Ele está ouvindo isso. E vamos dormir naquela sala grande que ele tem, tá bom? Mas por enquanto vamos só orar, ele precisa desse tempo de recuperação. Vamos fazer isso agora? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu cuidado com o nosso irmão Manuel Arantes, teu servo. Obrigado pela sua saúde, o cuidado que ele tem recebido da esposa, dos filhos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Acelere a sua recuperação, porque nós queremos estar com ele. Acelere a sua recuperação, porque nós temos necessidades dele aqui. O abençoe e saiba o Senhor que abençoando a ele, estará abençoando a nós. Por isso nós choramos em nome de Jesus. Amém. Próximo domingo, nós precisamos adiantar o relógio em 1 hora. Não vamos dormir 1 hora a menos, uma vez que sabendo disso você vai dormir mais cedo. Tá bom? Nosso culto, próximo domingo, 9 horas, no horário novo de verão. Tá bom? Não esqueça de mudar o seu horário por conta disso. Outra informação rapidinho é que nós entramos em contato com a Igreja Cristã Evangélica Jardim das Indústrias e o que era para ser no próximo domingo em termos de visita da mãe à filha, ficou para o domingo seguinte, dia 25. Já informamos o coral, já informamos os presbíteros e estamos informando a igreja. Por gentileza, coloque-se em pé. Quero convidar o pastor Ângelo, que vem aqui à frente. Mais uma vez, quero agradecer os irmãos que vieram. Muito obrigado, muito obrigado. Deus o abençoe. Deus fortaleça a nossa comunhão. Pastor Ângelo é um pai novo. Falou da Esté, está aí com a sua esposa. Bragança também veio, eu quero que ele ore, encerrando a nossa comunhão. E quero convidar o pastor Wellington, que venha impetrar a bênção apostólica, por gentileza. Muito obrigado. E a todos os líderes e membros que vieram cultuar Jesus hoje aqui, muito obrigado. Por favor, meu irmão. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós rendemos louvores pela palavra que escutamos. Entendemos que o Senhor tem sido tão gracioso conosco, ao ponto de podermos ter comunhão uns com os outros, ó Pai. Nós te louvamos por esta amada igreja que tem crescido dia a dia na unidade do Senhor, ó Pai. E que a cada dia mais nós possamos honrar e glorificar o teu santo e bendito nome, ó Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
Senhor nosso Deus, leva o teu povo em paz, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Faça o teu povo prosperar, mas prosperar à luz dos teus olhos, aquilo que é importante ao Senhor. Em nome de Jesus. Nos leva debaixo da tua proteção e da tua segurança, para louvor e honra da tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado. Cumprimente uns aos outros, não tenha pressa de sair. Os irmãos que teriam aula no salão social terão aula aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado. A turma está aí.